Graça e paz, minha irmã querida e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus por mais uma semana que vamos dar início ao nosso estudo, novamente, continuando ainda em Números 12, em nome do Senhor Jesus, e hoje é do versículo 9 ao 12. Vamos continuar ali falando sobre Miriam. Grande sabedoria nós estamos tirando para a nossa vida, não é, minha irmã? Não é, meu irmão? Então, para você que ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina, eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família. Tá despertando em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, a partir do momento que você se inscreve nesse ministério, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e por todos os seus familiares. É te ajudar mesmo nessa batalha, minha irmã. E você tem que ter a fé de que quando o seu nome é colocado aí, nós já estamos te ajudando. Então, quando você estiver orando, você tem que falar à sua irmã: oh meu Deus, oh Senhor Jesus, as orações que as irmãs estão fazendo ali, eu estou em concordância com as orações delas. Porque ali nós estamos pedindo por cura, nós estamos pedindo por libertação todos os dias. Nós estamos pedindo por restauração de casamentos, nós estamos pedindo por milagres. Então, se o seu nome está rolado nesse caderno, se o seu nome está inscrito nesse ministério, você está recebendo. Então você tem que ter essa fé em nome do Senhor Jesus. Está bem? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus. Então, continuando hoje o nosso estudo sobre o capítulo 12, nós vemos aqui que a partir do versículo 9, que depois que o Senhor explica exatamente para Arão e para Miriam qual era a diferença entre eles e Moisés, enquanto profetas, E se você quiser saber qual era essa diferença que existia entre Arão, Miriam e Moisés, é só acessar o nosso estudo de sexta-feira. Então veja que aí no capítulo 9 nos diz que a ira do Senhor se acendeu contra Miriam. E o Senhor se retirou, ou seja, a nuvem do Senhor se retirou de sobre a tenda, e a ira do Senhor veio sobre Miriam em forma de lepra. Então Arão olhou e viu que a irmã dele estava leprosa. Então veja que aqui o que aconteceu é que primeiro o Senhor mostrou para eles onde foi que eles transgrediram, Então só depois foi que Deus aplicou a correção. Então entenda, minha irmã e meu irmão, que esta é a maneira longânima, é a maneira paciente de Deus nos corrigir. Porque primeiro Ele nos mostra onde foi que nós erramos. Primeiro o Senhor cria uma maneira de fazer com que nós venhamos entender onde foi que nós caímos, onde foi que nós erramos, onde foi que está a nossa transgressão. Entendeu? Aí só depois então é que ele vem e nos aplica a correção. Eu costumo dizer assim que o Senhor me deu uma frase para me colocar lá no meu livro e eu já falei aqui, que correção sem instrução é correção desperdiçada, tá? O meu livro A Obediência à Lei da Separação. É com esse livro que fala sobre a lei da separação, ou seja, a lei da santificação, é que eu instruo, que eu aconselho pessoas para a glória do nome do Senhor Jesus. Que eu tenho a graça de aconselhar pessoas que estão tentando, que estão querendo sair da presença do Senhor. Falam, não, você tem que voltar. E você tem que voltar para o caminho do Senhor em santificação. Você tem que recomeçar o seu relacionamento com o Senhor, mas em santificação. Porque sem santificação nós não veremos a Deus. Sem santificação não existe relacionamento. Tem pessoas que vivem aí batendo no peito, Deus é mais, o Senhor é comigo, mas eles não têm um pingo de santificação. Então você acha que o Senhor é com eles? Não é. Não é. E se a vida deles for pedida, infelizmente vai ser uma grande tristeza. Uma grande tristeza. Tem muita gente aí brincando de ter Deus e não tem. E não tem. Entendeu? Aí na hora que vem os problemas, aí é que eles veem quanto eles estão afastados realmente do Senhor. Porque eles não têm um pingo de estrutura, um pingo de firmeza para continuar na presença do Senhor, apesar de. Mas voltando ao texto, o fato que do castigo de Miriam ter ocorrido somente após a retirada da nuvem do Senhor, pode ser comparado, segundo os rabinos, a um rei que diz ao seu educador: castigo meu filho, mas só quando eu sair, porque eu sinto pena dele. Entendeu?
Ou seja, aquele rei que entende que o filho precisa de correção, mas ele fala, eu não quero ver o meu filho sendo corrigido, porque eu tenho muita pena do meu filho. Não precisava ser assim. Mas segundo o Midrash, que são as parábolas que os rabinos contam para trazer ilustração para a Torá, dizem que Arão também foi acometido por uma lepra, tá? Porém, ele instantaneamente ele foi curado. Porém, Miriam, como foi a principal culpada por aquilo tudo que estava acontecendo, ela ficou com aquela lepra ali, ficou afastada daquele arraial por 7 dias, tá? E no versículo 11, nós vemos então que Arão, ele reconhecia muito bem o seu erro, chamando até Moisés de Senhor, né? Em vez de chamá-lo de irmão. E ele disse, não seja ela igual a um morto, né? Pois dado que ela saiu do ventre da nossa mãe. Isso seria como se fosse consumida metade da nossa carne. Então, o que quer dizer isso? Então, entenda que a pessoa punida com a lepra é considerada como morto, tá? Pois só a morte pode nos separar dos nossos irmãos. Mas a praga da lepra, ela nos separa de qualquer pessoa, tá? Com quem venhamos conviver. E diz o Midrash que era isso que Arão estava dizendo para Moisés. E ambos, tanto ele como Miriam, eles tinham saído do mesmo ventre materno. Só acontece que ali, enquanto sacerdote, ele estava totalmente proibido de curar Miriam, proibido de aplicar sobre ela qualquer tratamento terapêutico que existia naquela época. Entendeu? Então, se você vê o seu irmão em necessidade e você tem condições de ajudar o seu irmão, mas se por um momento você não ajuda, então, na verdade, você também sofre metade daquilo que ele está sofrendo. Então, ali, Arão estava totalmente sem condições de ajudar Miriam. Então, era como se ele também estivesse com aquela lepra dela. Entendeu? Era isso que ele estava dizendo para Moisés. Ô meu senhor, eu estou aqui sem condições nenhuma como sacerdote, como ele estava envolvido naquele pecado, ele também estava sem condições nenhuma como sacerdote de ajudar a irmã dele. Então era como se ele também estivesse leproso naquele momento. Então, ouvindo essa fala de Arão, Moisés então ele vai lá e intercede por Miriam, que é um assunto que nós vamos falar exatamente amanhã. Não é hoje, porque na oração de Moisés, foi uma oração curta, na verdade, mas essa oração traz bastante sabedoria para a gente. Nós vamos conversar sobre isso amanhã, tá bom? Mas hoje eu te pergunto, qual é a sabedoria para nós hoje? Bem, apesar dos estudiosos da Torá nos afirmarem que Arão também recebeu o mesmo castigo da lepra, pois percebemos pelo texto que somente Miriam é que ficou leprosa a ponto de todos notarem a sua vergonha, né? E que é por causa disso que ela ficou fora do arraial. Entendeu? Então, continuando a desenvolver aqui a mesma sabedoria que eu trouxe desde o início do capítulo, veja que Miriam foi aquela que começou a rebelião contra Moisés. É certo que ela e Arão, eles falaram aquelas palavras duras ali contra Moisés. Só acontece que, no entanto, Arão jamais abriu a sua boca para liberar as revoltas que estavam no coração dele, se não fosse Miriam. Entendeu? Se não fosse Miriam, ele jamais falaria alguma coisa, ele jamais faria, pelo menos, nem que fosse um aceno. Ele jamais. Se Miriam não tivesse dado início àquele motim todo ali, ele jamais iria abrir a boca. Ele ia guardar aquilo ali no coração dele, ainda que aquilo que ele estivesse guardando no coração dele fosse mal. Entendeu? Jesus, ele nos disse que os filhos de Deus, eles são chamados de pacificadores. Então, enquanto filhos de Deus, nós somos aqueles que estamos aqui para trabalhar pela paz o tempo todo. Pessoas que fazem intrigas, elas não estão trabalhando pela paz. Veja que ela ouviu um desabafo de Zípora, que estava infeliz com a sua situação, enquanto mulher de profeta, e ela foi e levou algo que era íntimo do casal, daquele casal. Quem é o casal? Zípora e Moisés. Levou para Arão e ali eles começaram uma discussão, já querendo o quê? Destituir Moisés do seu cargo de liderança. Só acontece que Deus olhou e Deus viu o que estava no coração de Miriam.
Talvez Arão não soubesse o que estava no coração dela quando ela começou a conversa, mas Deus sabia de todas as coisas. Assim como nós vamos ver mais para frente na rebelião de Corá. Deus, ele sabe exatamente o que está no meu coração, o que está no seu coração, minha irmã e meu irmão. Deus sabe quando nós somos pacificadores ou quando nós estamos fazendo um desabafo, somente um desabafo, ou quando nós estamos querendo formar um motim, quando nós estamos querendo alimentar uma guerra ali, quando nós estamos querendo tirar uma pessoa de uma posição de autoridade. O Senhor sabe. Eu costumo dizer que nós podemos enganar a quem nós queremos enganar. Às vezes, quantas vezes nós falamos coisas e falamos assim, não, eu estava só brincando. Sim, às vezes você estava só brincando mesmo. Foi uma brincadeira infeliz. Mas o Senhor sabe quando você está só brincando, como você está agindo com maldade. Porque o nosso Deus, ele é onisciente. Não tem como enganar ao Senhor, não tem como. O nosso Deus, ele não é um papai Isaac. Eu costumo dizer que nosso Deus não é um papai Isaac. Jacó chegou ali e enganou o pai dele. O pai dele estava cego, chegando mal, já velho, idoso. Ele enganou o pai dele, foi lá, vestiu as roupas do irmão, colocou pelo nas mãos e quis enganar o pai dele para receber bênção no lugar. Mas com Deus não é assim. O Senhor sabe exatamente quando nós estamos interessados naquilo que é do outro, na bênção que é do outro, na paz que é do outro, na alegria que é do outro, O Senhor sabia o que estava no coração de Miriam. E aquela mulher ali de profetisa, ela passou o quê? A ser uma mulher fazedora de intrigas. O Senhor sabe quando nós estamos cansados, estressados, quando nós estamos fazendo um desabafo. Eu tenho problemas dentro da minha casa, minha irmã. Você tem problema dentro da sua casa. Talvez aquele pastor que você tanto admira, ele tem problemas dentro da casa dele, que ele nem ousa falar com você para não te escandalizar. Porque talvez se ele falar, você vai ficar escandalizado, vai falar o quê? Se ele está assim, imagina. Ah, não, Deus me livre, nem vou pisar. Mas todos nós temos. E às vezes nós precisamos de pessoas com quem nós podemos desabafar. Precisamos sim, e desabafar não é falar mal. Você precisa ter com quem você desabafar. Às vezes eu tenho minhas irmãs que elas ligam para mim e falam comigo, eu sou irmã, você me perdoa, mas é só mesmo para desabafar. Eu falo, não, irmã, eu entendo. E aquilo fica ali comigo. Ela está desabafando. Porque se não tiver, por mais que a gente ore, por mais que eu falo, você tem que levar sua DR para Jesus primeiro. Mas você precisa de ter uma pessoa que você fala assim, eu dividi isso com alguém. Precisa. Né? Porque senão o estresse toma conta de você. Mas o Senhor sabe quando você está querendo tirar algo de alguém. Está querendo tirar alguém da posição em que ela está. Miriam estava, com a fala dela, ela não estava querendo resolver o problema de Zípora. Ela não estava querendo resolver o problema do casal. Ela estava querendo tirar Moisés da posição em que ele estava. Ela não sabia qual era o nível de relacionamento que Moisés tinha com o Senhor. Assim como nós somos tão incompetentes, que nós às vezes queremos entrar em relacionamentos que o Senhor tem com os nossos irmãos e não sabemos como que é que o Senhor trata com cada um, como é que o Senhor está lidando com cada um, qual é as promessas pessoais que cada um tem, que Deus tem para cada um, e a gente quer se meter naquilo ali por causa da palavra. Ah, não, mas a palavra diz aqui, ó, a gente pega a lei dura, a lei ali, a palavra dura, livre ali, seca ali, ó, e quer aplicar na vida do irmão. Mas além da palavra ali, ó, tem muitas coisas, tem as experiências, tem as vivências, tem a caminhada daquela pessoa com o Senhor, tem as consequências do pecado dele que ele está enfrentando, tem as debilidades dele, tem tantas coisas. E aí a gente quer às vezes destituir a pessoa daquela posição em que ela está. Ali tem a paciência do Senhor, a longanimidade do Senhor. Moisés, Deus teve que aparecer para Miriam e falar com ela, com a Miriam e para Arão e falar, fui eu que mandei. Vocês estão aí questionando uma coisa que fui eu que mandei? Vocês não sabem do que está acontecendo. Vocês não sabem do que está acontecendo.
Minhas irmãs e meus irmãos, eu gosto muito de estudar a Torá. Quando eu fazia uma faculdade teológica, eu discutia com os meus professores, eu falava assim, não, isso aqui a gente tem que aprender com o judeu. Foram eles que receberam, eu recuso aprender isso aqui nessa faculdade. Eu acabei abandonando a faculdade antes do tempo. Eu era visionária, porque logo depois de mim a faculdade, a igreja encerrou a faculdade. Porque eu falava, não, isso aqui está errado, está errado. A gente tem que aprender com os judeus, porque eles é que sabem. Porque a gente está lidando aqui com pessoas, não com personagens que foram criados, mas com pessoas que viveram, pessoas que lidaram com Deus primeiro do que nós, que tiveram experiência com Deus primeiro do que nós. E eles são exemplo para nós, eles são exemplos. Eles são mais exemplo para nós do que o seu pastor, minha irmã, do que a sua pastora, do que a sua mãe, do que o seu pai, por mais que eles são pessoas de Deus. Esses aqui são mais exemplo para nós. Porque Deus se revelou para eles assim, ó, face a face. Nunca mais nós veremos Deus se revelar para a gente dessa forma, a não ser em Jesus. A não ser em Jesus. Ah, irmã, mas Deus falou assim, nós faremos obras ainda maiores. Faremos sim, claro. A igreja ela é enorme, a igreja está por toda parte. A igreja do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, todo dia está vendo cura, está vendo milagres. Mas eles aqui, ó, eles lidaram com Deus aqui, o Deus de Israel, face a face aqui. O Deus do juízo, o Deus da misericórdia, o Deus do amor, o Deus todo-poderoso, o Deus que é fogo consumidor. Entendeu? E eles criaram temor. E é esse temor que eles criaram que mantém essa nação até hoje, que é Israel, de pé. Entendeu? Que faz com que todos ainda que se levante contra eles vão se perdendo e eles estão aí. Eles estão aí. É uma nação que foi criada pelo amor e temor a Deus. Que se estabelece pelo amor e temor a Deus. Entendeu? É por isso que nós temos que orar por eles, para que todos se convertam. Porque o dia que todos eles se converterem, aí nós vamos ver a volta do nosso Cristo Jesus. Porque vai haver ressurreição dos mortos. Ressurreição dos mortos. É por isso que diz que Israel é o relógio de Deus. É o relógio de Deus. Então, voltando à nossa sabedoria, minha irmã e meu irmão, busque do Senhor ser sempre essa pessoa pacificadora. Sempre ser uma pessoa pacificadora. Ser uma pessoa íntegra diante do Senhor. Ser uma pessoa verdadeira diante do Senhor. Saber que o Senhor está olhando para o seu coração o tempo todo, que o Senhor sabe quem é você o tempo todo. Não se esqueça disso, não se esqueça disso. Porque o dia que você se esquecer disso, você vai estar mal diante dos olhos de Deus. Entendeu? O Senhor conhecia muito bem quem era Miriam, quem era Arão, quem era Moisés, quem era todo aquele povo ali. E foi isso que Deus mostrou para Miriam. Olha, Miriam, você não sabe nem quem é você, mas eu sei o que está no seu coração. E por causa daquilo que está no seu coração é que você vai ficar leprosa. Entendeu? Então vamos orar? Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade, Pai de misericórdia, eu te peço, Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos nossos pecados, nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, por todas as vezes, Pai, que nós usamos a nossa boca, que deveria ser usada, Senhor, para profetizar, que deveria ser usada, Senhor, para abençoar vidas. Todas as vezes que nós usamos a nossa boca, a nossa língua, Pai querido, para fazer intrigas, Senhor, para fazer intrigas. Pai, o Senhor nos perdoa, toma conta do nosso cérebro, Pai, toma conta da nossa mente. Limpa a nossa mente, Pai. Coloca a nossa mente, uma mente funcionando perfeitamente. Pai querido, nos perdoa por todas as vezes que nós descuidamos, que nós esquecemos de que o Senhor é um Deus onisciente, que o Senhor sabe de todas as coisas, que o Senhor conhece a nossa palavra antes mesmo dela vir à nossa boca. Nos perdoa por todas as vezes que nós esquecemos que o Senhor é um Deus onisciente. Nos perdoa por todas as vezes que nós enganamos os nossos irmãos, nós traímos os nossos irmãos, Pai querido.
nos perdoa, esquecendo de que o Senhor vê todas as coisas. Assim como Miriam estava ali naquele bate-papo com Arão, tentando destituir Moisés do cargo dele de autoridade, se esquecendo de que o Senhor estava vendo tudo, ouvindo tudo. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa, Pai. Nós esquecemos que estamos debaixo dos teus olhos, Pai. Dos teus olhos que percorrem toda a terra. Olhos que são olhos de bondade, mas olhos também que podem tirar a nossa vida a qualquer instante. Pai querido, tenha misericórdia de nós em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Nos perdoa e nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus, a sermos pessoas cada vez mais parecidas com Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Nós podemos sim, Pai, fazer os nossos desabafos, mas que eles sejam primeiramente com o Senhor, porque o Senhor nos chamou para um relacionamento de amizade. Moisés falava com o Senhor face a face, mas ele era o seu amigo, Pai. Então nos dê, Pai querido, Paizinho, essa condição de sermos amigos do Senhor. Falar com o Senhor, levar para o Senhor todas as nossas queixas. E não ficar, Senhor, tentando, Senhor, resolver as nossas queixas, Senhor, em inimizade com os nossos irmãos. Nos perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos fortalece. Quebra todas as fortalezas, Pai, de demônios. Demônios, Senhor, da inimizade. Demônios da contenda, Senhor. Demônios da fofoca, Senhor. Demônios, uma das palavras do diabo, Pai. Um dos nomes dele significa adversário. Então, Pai, tudo aquilo que se levanta contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, para nos separar, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. E que para que os milagres do Senhor venham, milagres de cura, Pai, milagres de libertação, milagres de portas abertas, Pai, milagres de unção, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que esse ministério profético que o Senhor entregou nas nossas vidas, Pai, que ele continue prevalecendo em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja, Pai, na minha vida, na vida dessas irmãs que estão me ouvindo, na vida desses irmãos que estão me ouvindo, na vida das nossas crianças, dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, Pai, dos idosos da nossa casa, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo como igreja, Pai, que seremos todos cheios do Teu Espírito, Pai, que seremos todos santificados pela Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão? Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a sua família seja transformada na família do Salmo 128. Um beijo, fique com Deus e eu volto até amanhã, se o Senhor assim permitir, mas não perca mais tarde a oração com a nossa irmã querida Maristela Miranda, às 20 horas, em nome do Senhor Jesus.